Sabia que durante séculos, algumas das mentes mais brilhantes da igreja primitiva acreditavam que a morte de Jesus na cruz era, na verdade, um pagamento de resgate para o diabo? Sim, literalmente uma espécie de ratoeira cósmica, né, montada por Deus para enganar Satanás. Pois é, caramba. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada das nossas fontes. A nossa missão aqui é pegar pilhas de materiais, textos, pesquisas e, sabe, extrair aquele ouro absoluto, aquele conhecimento que realmente muda a forma como enxergamos o mundo. Exatamente. E hoje o nosso mergulho é nas páginas 48 a 58 de um clássico incontestável da teologia, que é A Cruz de Cristo, escrito por John Stott. Um livraço, diga-se de passagem. E o foco hoje é desconstruir um conceito que gera muito debate, muita confusão e até certa repulsa para quem estudou o assunto. A ideia da satisfação pelo pecado e a expiação substitutiva. E é um texto que mexe profundamente com as nossas estruturas lógicas, sabe? Porque se pararmos para pensar, o conceito de perdão no nosso dia a dia, para quem nos ouve agora e tenta aplicar isso nas relações, é geralmente revestido de uma expectativa de muita simplicidade. Alguém comete um erro, a pessoa pede desculpas, a parte ofendida respira fundo e diz tipo, tudo bem, vamos esquecer isso. Exato, é tipo passar um apagador numa lousa, né? A dívida é cancelada com aceno de cabeça. É algo limpo, binário, sem muito custo visível. Certo, vamos desvendar isso. Porque quando damos um passo para dentro da teologia cristã histórica, especificamente quando olhamos para a cruz, de repente essa lousa limpa está completamente coberta de sangue. Nossa, sim. É um contraste brutal. Entramos num cenário onde o perdão, que pela nossa lógica humana deveria ser um ato de amor livre, incondicional, de repente exige um pagamento de um preço absurdamente violento. A grande pergunta, tipo o enigma que Stott tenta resolver aqui, é por que Deus precisava ser satisfeito para poder perdoar? O que é fascinante aqui é que, ao lermos a tese de Stott, percebemos que a raiz da dificuldade não está na mecânica do perdão em si, mas sim em quem Deus é. Como assim? Então, a essência do caráter divino é o grande problema, entre aspas. Stott aponta que o perdão divino nunca poderia ser um simples ato de amnésia voluntária, sabe? Deus não simplesmente esquece. Exato. Esse perdão colide de frente com dois obstáculos gigantescos. De um lado, a imensa e trágica gravidade do pecado humano. Do outro, a absoluta e inegociável majestade de um Deus que é perfeitamente santo. E, ao longo dos séculos, a história do pensamento cristão virou um verdadeiro campo de batalha de ideias, com teólogos tentando desesperadamente explicar como esses obstáculos foram contornados. E algumas dessas tentativas foram criativas, mas, sendo bem honesto, francamente bizarras. Muito bizarras. E para entendermos a solução magistral que o Stott apresenta, acho que precisamos agir como detetives teológicos hoje e investigar os becos sem saída do passado, né? Com certeza, é o melhor jeito de pegar o fio da meada. Porque a lógica básica é: se um preço tão alto precisava ser pago, alguém tinha que receber esse pagamento. Então, se voltarmos lá para os primeiros séculos, para quem a igreja achava que Deus estava passando esse cheque? Essa é a primeira parada da nossa investigação histórica. Durante os primeiros séculos, muitos pais da igreja primitiva, mentes notáveis tipo Orígenes e, mais tarde, figuras como Pedro Lombardo, argumentavam seriamente que a satisfação, o pagamento, era devido ao diabo. Espera um pouco. Ao diabo? Sim, ao diabo. A lógica deles era que, ao escolher o pecado lá no Éden, a humanidade havia se vendido. Nós nos tornamos tipo cativos de Satanás. Portanto, o diabo teria adquirido direitos de propriedade legais sobre o ser humano. Caramba! Assim, a morte de Cristo na cruz não seria outra coisa senão o preço de resgate pago ao diabo para que ele libertasse os seus reféns. Mas isso soa como um sequestro cósmico. É como se Deus estivesse negociando com um terrorista que tomou a humanidade como refém. Como eles conseguiam justificar isso nas pregações? A imagem mental disso deve ser no mínimo estranha para a época. Estranha é um eufemismo.
As ilustrações que eles usavam eram extremamente gráficas. Gregório de Nissa, no IV século, para tentar explicar como isso funcionou na prática, descreveu a encarnação e a cruz usando a metáfora de um anzol de pesca. Um anzol. Com anzol. A ideia era que a divindade de Cristo estava escondida sob o véu da sua carne humana, exatamente como um anzol de metal afiado fica escondido dentro da isca. O diabo, que é comparado a um peixe faminto, abocanhou a isca da carne de Cristo na cruz, achando que tinha vencido. Nossa. Mas, ao engolir a isca, foi fisgado pela divindade imortal e acabou derrotado. Mais tarde, Agostinho e Pedro Lombardo usaram uma imagem semelhante, que é a cruz como uma ratoeira. A ratoeira que eu comentei na introdução. Essa mesma. O sangue de Cristo era o queijo. A lógica era que o diabo extrapolou seus direitos ao tentar matar um homem que não tinha pecado e, por causa desse abuso de poder jurídico, ele perdeu a causa e os direitos sobre a humanidade. Olha, deixa eu ver se eu entendi a dimensão disso. Deus, o Criador do universo, a fonte de toda a verdade, usou Jesus como isca numa vara de pescar gigante para dar um golpe no diabo. Basicamente isso. Eu não consigo parar de rir dessa imagem, porque isso parece mais um episódio de Looney Tunes do que teologia séria. Como Deus poderia usar de fraude, sabe? Isso reduz o maior evento do cristianismo a um truque de ilusionismo barato. Não tem como Stott concordar com isso. E ele não concorda de forma alguma. Stott rejeita isso categoricamente e cita o teólogo R.W. Dale, que chamou essa teoria de monstruosa e profana. Concordo plenamente com o Dale. A falha fatal aqui, segundo eles, é presumir que o mal tem direitos legítimos. Deus não deve absolutamente nada ao diabo, a não ser punição. Satanás é um rebelde, não um credor com um contrato reconhecido no Tribunal dos Céus. Não há dívida com o diabo, sabe? Faz todo sentido. Então, se Deus não está pagando um chantagista cósmico, a investigação nos leva a outra suspeita. Estaria ele pagando uma multa para o próprio universo? Como assim? Tipo, existe alguma lei suprema do cosmos que até Deus precisa obedecer? Eu sempre penso naquela história famosa do rei Dario e do profeta Daniel. Para quem nos ouve, é o exemplo perfeito desse dilema. Ah, sim. Sem dúvida, ilumina perfeitamente o problema dessa segunda teoria histórica, que é a satisfação à lei. Pois é, para quem não lembra, o rei Dario, na Babilônia, é bajulado pelos conselheiros e assina uma lei inalterável, dizendo que quem orasse a qualquer deus que não fosse ele, seria jogado na cova dos leões. Acontece que Daniel é pego orando a Deus. Dario fica desesperado porque ele ama Daniel e quer salvá-lo. Mas o rei, mesmo sendo o homem mais poderoso do mundo, estava preso à própria lei que assinou. Ele não podia simplesmente quebrar a regra. A pergunta é, Deus está nessa mesma situação? A cruz foi a forma que Deus encontrou de pagar uma fiança para uma lei que paira acima da cabeça dele? É uma dedução tentadora, né? Mas Stott é cirúrgico ao desmontar isso também, porque, diferentemente do rei Dário, Deus não é prisioneiro de um código jurídico externo. A lei não é um documento escrito num pergaminho cósmico que Deus lê e despuxa. Que pena, minhas mãos estão atadas. Certo. Se conectarmos isso ao quadro teológico maior que Stott constrói, entenderemos que a lei de Deus é viva nele. Ela é a expressão pura e direta do seu próprio ser moral. Não existe lei fora de Deus. Dizer que Deus precisa satisfazer a lei é apenas um jeito indireto e um pouco confuso de dizer que ele precisa satisfazer a si mesmo. Faz sentido. Quando tratamos a lei como uma entidade separada, criamos um Deus fraco, sabe? Engessado por burocracias celestiais. Certo, então o mistério continua. Se não é o diabo exigindo um pagamento, e se não é uma lei fria e inflexível, o que sobra? Ele está defendendo o próprio orgulho? Porque isso nos leva direto para o século XI, não é? Anselmo de Cantuária. Exatamente. Anselmo de Cantuária entra em cena com uma obra monumental chamada Cur Deus Homo, que significa Por que Deus se fez homem. Anselmo foi brilhante porque ele mudou totalmente o eixo do debate. Ele tirou o diabo da jogada. Graças a Deus. Ele argumentou que o pecado não tem nada a ver com direitos de Satanás,
mas sim com roubar a honra de Deus. Para Anselmo, pecar é não dar a Deus o que lhe é devido. É uma ofensa direta, um insulto à majestade do Criador. E a solução que ele propõe parece uma daquelas equações matemáticas impossíveis de resolver. Sim, a lógica de Anselmo é impecável dentro da premissa dele. Ele dizia assim: a ofensa foi contra um Deus infinito, logo, a dívida gerada tem um peso infinito. Portanto, quem deve pagar? O ser humano, porque foi a humanidade que causou a ofensa. O problema, nenhum ser humano sendo finito e já corrompido tem crédito suficiente para pagar uma dívida infinita. Quem tem valor infinito para pagar? Somente Deus. Daí a conclusão genial de Anselmo: a necessidade absoluta do Deus-homem, Jesus Cristo. Só alguém perfeitamente humano devia pagar e só alguém perfeitamente divino podia pagar. Nessa premissa de honra, sabe? Isso não faz Deus parecer incrivelmente mesquinho? Tipo um lorde medieval num castelo que teve o ego ferido porque um camponês não tirou o chapéu para ele e agora exige que o camponês pague com sangue para restaurar sua dignidade pública. Isso soa como um duelo de vaidades. Como isso pode ser a resposta que o Stott endossa? E não é. A sua repulsa a essa imagem é exatamente a crítica que Stott levanta. Anselmo foi um homem do seu tempo. Ele acertou no alvo ao resgatar a imensa gravidade do pecado e a necessidade estrutural de Cristo como mediador divino-humano. Mas o vocabulário, a roupagem que ele usou, estava impregnada da cultura do feudalismo medieval. Ah, claro, o contexto dele. Exato, no mundo de Anselmo, a relação entre um servo e seu senhor era brutalmente hierarquizada. Um insulto à honra do Lorde exigia retaliação severa para manter o status quo. Quando pegamos esse modelo socioeconômico de 1000 anos atrás e projetamos em Deus, nós o transformamos num ditador ofendido, de ego frágil, completamente indigno do amor visceral que vemos nas Escrituras. Mas o mundo mudou, certo? Saímos da Idade Média. Quando chegamos na época do Renascimento, do Iluminismo, dos grandes governos e estados modernos, essa ideia de um lorde ofendido devia soar extremamente ultrapassada. Como os teólogos tentaram consertar isso sem jogar o bebê fora com a água do banho? Ótima observação. Nos séculos seguintes, pensadores tentaram limpar essa linguagem feudal. Stott citou o jurista holandês Hugo Grotius, no século XVII, e o teólogo Emil Brunner mais tarde. O que eles fizeram? Eles trocaram a honra pessoal pela ordem moral do mundo. Ordem moral do mundo. Isso. Para Grotius, que vivia na era da ascensão do Estado de Direito, Deus não era um senhor ofendido buscando vingança, mas sim o governador supremo do universo. E como governador, ele tem a responsabilidade de manter a ordem. Se ele simplesmente ignorasse o pecado, a estrutura moral da realidade desmoronaria. O crime pareceria compensar, sabe? Entendi. Então, a cruz seria Deus dando um exemplo público de justiça para manter o universo nos trilhos. Então, em vez de um rei ofendido, ele vira um juiz que precisa manter a ordem pública para ninguém bagunçar o coreto. Parece uma evolução civilizatória. Mas aposto que ainda tem um furo aí. Tem um furo enorme, e Stott o aponta sem piedade. A falha estrutural permanece intacta. Seja um código de honra medieval, seja um princípio abstrato de ordem moral pública, todas essas teorias disfarçadamente colocam algo acima de Deus. Sempre parece haver uma força externa ditando as regras às quais Deus precisa se submeter e prestar contas. Isso é um problema. Sim, na teologia bíblica isso é inaceitável. Deus não presta contas a ninguém além de si mesmo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque nós acabamos de pintar a teologia num canto, né? Criamos um beco sem saída absoluto. Se não é o diabo exigindo o dinheiro do resgate, se não é uma lei universal cega, se não é um código de honra de um lorde feudal de ego frágil, e também não é uma ordem moral abstrata do estado cósmico, a quem, afinal de contas, Deus está pagando essa dívida na cruz? Esse é o momento eureka das páginas de Stott. A resposta dele varre milênios de confusão. Deus está satisfazendo a si mesmo. A si mesmo. Sim.
A necessidade de satisfação não vem de fora, ela é totalmente intrínseca. Esse é o conceito de autocoerência divina. Deus não pode se negar, ele não pode entrar em contradição com a sua própria essência. Ele deve agir em absoluta consistência com a perfeição indivisível de seu próprio caráter. Que loucura. E o que compõe esse caráter? Ele é, simultaneamente, um amor santo e uma justiça implacável. Mas calma, deixa eu ver se eu peguei a lógica ou se estou viajando. Se Deus exige o pagamento por causa da justiça dele, e ele mesmo faz o pagamento por causa do amor dele, ele não está só tirando o dinheiro do bolso esquerdo e colocando no bolso direito. É como se eu devesse dinheiro para mim mesmo. Como isso não é só um teatro, um truque contábil que não resolve nada na prática? É uma excelente provocação porque parece um paradoxo insolúvel. Mas não é um truque contábil porque o pecado não é uma dívida financeira, sabe? É uma ruptura moral profunda. A tensão não é entre dois bolsos, é dentro do próprio ser de Deus. Para entendermos como isso não é um teatro, o próprio texto de Stott nos dá uma âncora emocional incrível, que é a analogia do profeta Oséias no capítulo 11 do Antigo Testamento. Nossa, essa passagem de Oséias é de arrepiar. Para quem nunca leu na nossa audiência, o profeta descreve Deus não como um juiz de peruca branca, mas como um pai amoroso ensinando seu filho pequeno, Israel, a dar os primeiros passos. A imagem é muito vívida, né? O pai segurando a criança pelos braços, se abaixando para dar comida na boca. É lindo. Mas então, a criança cresce e se rebela. Vira as costas, cospe na cara do pai e destrói a própria vida. O pai, que é a personificação da justiça, sabe que a rebelião não pode ser ignorada. Um pai que não disciplina um filho destrutivo não o ama de verdade. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz que o coração desse pai se contorce de compaixão. As entranhas dele doem. O amor grita para não destruir o filho. Como resolver esse conflito interno dilacerante sem destruir o filho e, ao mesmo tempo, sem fingir que o erro não aconteceu? Essa imagem destrói a ideia do bolso esquerdo e bolso direito. Mostra a agonia da autocoerência divina. O amor deseja perdoar apaixonadamente. A justiça exige punir com rigor absoluto. Se Deus simplesmente ignorasse o pecado, ele deixaria de ser justo. O universo se tornaria um lugar amoral. Verdade. Mas se ele apenas punisse a humanidade com a aniquilação total que merecemos, ele sufocaria seu amor infinito. O que Stott nos mostra é que o caráter santo de Deus exigiu uma solução onde nem a justiça perdesse seu peso, nem a misericórdia perdesse seu calor. E é aqui que entram dois termos teológicos densos, mas absolutamente vitais no texto: propiciação e substituição penal. Ok, esses são aqueles termos de seminário que fazem muita gente desconectar. Mas eles carregam um mecanismo real da coisa, certo? Como eles funcionam na prática, sem o jargão? Se conectarmos isso ao quadro geral, propiciação nas religiões antigas significava oferecer um sacrifício para acalmar a ira de um deus irritado. O humano jogava uma cabra no vulcão para o Deus não destruir a aldeia, sabe? Clássico. Pois é. Mas a grande ruptura do cristianismo, a reviravolta de Stott, é a origem do sacrifício. Não somos nós tentando apaziguar um Deus irado com os nossos presentes patéticos. É o próprio Deus quem providencia o cordeiro. A propiciação cristã é Deus apaziguando a própria justiça. E a substituição penal é um mecanismo, ou seja, alguém assume a penalidade legal no nosso lugar. Certo, mas aqui eu preciso fazer o papel do advogado do diabo. Substituição penal soa exatamente como abuso infantil cósmico. Eita! Pensa bem. Se Deus Pai está furioso e, para se acalmar, ele pega o seu filho inocente, Jesus, e o espanca na cruz até a morte no nosso lugar, isso é um show de horrores. Isso transforma Deus num tirano que só queria ver sangue, não importando de quem fosse. E essa seria uma heresia terrível. Se lermos com cuidado, Stott destrói essa visão. O gênio da teologia trinitária é que não há um pai vingativo punindo um filho relutante. Isso seria inserir um terceiro elemento, separar a trindade, o que não faz sentido. Exato.
A grande tese de Stott é a autossubstituição. Não é Deus punindo outra pessoa, é o próprio Deus, encarnado em Jesus Cristo, assumindo a penalidade. O juiz desce da cadeira, tira a toga, vai para o banco dos réus e recebe a sentença que ele mesmo proferiu. Uau! Isso muda absolutamente tudo. Então, quando falamos da ira de Deus, não estamos falando de um chilique emocional, de uma perda de controle cósmica. De forma alguma. Como o texto cita brilhantemente através de Emil Brunner, a ira de Deus é o amor de Deus experimentado por aqueles que se colocam na posição de antagonistas. É a reação alérgica inevitável da santidade contra a infecção do mal. Que definição fantástica, reação alérgica. Sim, na cruz, para satisfazer essa necessidade intrínseca de justiça sem evaporar com a humanidade, o próprio Deus absorveu o impacto desse choque. Ele exigiu o preço porque sua natureza não suporta o pecado e ele mesmo pagou o preço porque sua natureza não suporta perder o que ama. Isso é profundamente comovente. Ele emite a sentença e ele mesmo a cumpre. É uma inversão de papéis que dá um nó na cabeça. Mas, então, caminhando para o encerramento do nosso mergulho de hoje, qual é o grande daí da questão? Como assim? Por que é tão vital para quem nos ouve entender essas páginas do John Stott? Por que não podemos simplesmente dizer, tipo, Jesus morreu por mim, e ignorar a mecânica da coisa? Porque a forma como você entende a cruz define a forma como você entende o universo. Sem o entendimento da autocoerência de Deus e da autossubstituição divina, nós caímos naqueles extremos que discutimos. Ou você vai ver a cruz como um ato de violência fria e sádica, que gera medo, mas nunca amor real. Ou você vai diluir a cruz numa transação sem sentido. Uhum. E entender que o próprio legislador se tornou substituto nos salva de ver Deus como um tirano raivoso e também nos salva de vê-lo como um avô permissivo que simplesmente diz meninos serão meninos e varre o mal do mundo para debaixo do tapete. Nenhuma dessas duas caricaturas de Deus é digna de ser adorada, né? A visão de Stott nos dá a garantia inabalável de que a nossa salvação está fundamentada num Deus que é ferozmente justo e infinitamente misericordioso ao mesmo tempo. É uma estrutura que não tem rachaduras. Mas sabe, lendo as últimas páginas dessa fonte, tem um pensamento provocativo que o Stott levanta e que eu acho que serve como um soco no estômago perfeito para terminarmos nossa análise. Ele contrasta a essência do que é o pecado com a essência do que é a salvação. E a simetria é assustadora. Sim, é uma das conclusões mais brilhantes do livro. Stott argumenta que o pecado, na sua raiz mais obscura, não é quebrar uma regra. O pecado é o ser humano tentando substituir Deus. É a criatura empurrando o Criador para fora do centro do palco e dizendo: eu sento na cadeira do juiz agora, eu decido o que é certo e errado, eu sou o meu próprio Deus. É a arrogância suprema, né? A velha história do Éden se repetindo em cada decisão egoísta que tomamos no dia a dia. Exato. E o que é a salvação na visão da cruz é o oposto exato. É a autossubstituição divina. Se o pecado é o homem querendo tomar o lugar de Deus, a salvação é Deus voluntariamente descendo e tomando o lugar do homem. Caramba. Ele assume as nossas falhas, a nossa vergonha, a nossa alienação e a penalidade que nós exigimos com a nossa rebelião. Ele troca de lugar conosco na sujeira para podermos trocar de lugar com ele na vida. Sensacional. Então, para todos que acompanharam a gente neste estudo denso e maravilhoso, a pergunta que precisa ecoar na cabeça de cada um e invadir a vida prática amanhã de manhã é esta: se a cruz é o ato definitivo do Deus Todo-Poderoso abrindo mão dos seus direitos, trocando de lugar conosco para carregar a nossa culpa, como isso afeta a nossa arrogância diária? Excelente pergunta. Né? Como essa subversão total de papéis destrói o nosso orgulho e redefine a forma como tratamos quem nos machuca. Afinal, como começamos conversando, o nosso instinto humano é oferecer um perdão barato, um apagar de lousa ou então guardar um rancor eterno. É o nosso padrão. Pois é. Mas quando você entende a mecânica da graça,
Sabe, quando você percebe que o seu perdão custou o sangue do juiz que escolheu virar o réu por você, isso destrói qualquer ilusão de superioridade. Muda quem Deus é na nossa mente e obriga uma mudança radical em quem nós decidimos ser para o mundo. Muito obrigado pela companhia neste mergulho profundo nas fontes de hoje. Foi incrível. Um abraço para todo mundo que acompanhou. Até a nossa próxima análise.